noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler um verso bíblico para que nós pudéssemos meditar nele. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Bem, hoje nós vamos falar sobre o poder. A Bíblia nos fala, amigos, de 5 tipos de poderes. O primeiro é o poder do domínio, onde os israelitas eram dominados pelos filisteus. E Sansão seria o libertador. Está escrito em Juízes 13, no verso 5. Segundo, o poder da autoridade para agir. Davi estava sendo cercado pelos inimigos e reconhece que Deus deveria exercer autoridade para agir na frente, ou seja, ir em frente, na frente dele. Terceiro, dar força espiritual aos discípulos. Deveriam estar reunidos e não sair de Jerusalém para receber poder espiritual do alto, ou seja, o Espírito Santo. E quarto, do poder do Espírito do bom ou do mal, que é quando o apóstolo Paulo está orando e reconhece que se Deus não tiver no comando, o inimigo das almas estará. E Pedro também fala bem disso. Está escrito em Efésios 1, 21 e 1 Pedro 3, 22. E por último, o quinto, do poder do espírito mal, quando Paulo confirma que todos os pecados, os poderes maus, serão destruídos e exterminados. E o reino que governará são os poderes celestiais. Isso você pode encontrar em 1 Coríntios 15, no verso 4. Bem, pois é. Temos visto o que o poder pode causar em todos os campos. Segue-se que, quando se manda, geralmente é chamado de chefe, não é verdade? Entretanto, na vida de Jesus, ele agia diferente. Em vez de mandar, pedia. E em vez de ser chamado de chefe, era chamado de mestre. O bom chefe, ou administrador, não é verdade? É aquele que sabe exercer a função de líder. Ele pode ser, muitas vezes, chamado de chefe. Mas o que é mais importante é ele saber agir com os seus subordinados. O bom chefe ou administrador, amigos, ele não manda, ele ensina para pedir. Porque você pode pedir algo que ao seu subordinado ele não possa fazer. Por isso, a vantagem de ensinar. Realizar feitos não é para qualquer um. Visto muitas pessoas não conhecem daquilo que você pediu. Para isso existem vários campos de trabalho. Contudo, Jesus, além de pregar a verdade, ensinava como deveria ser feito esse trabalho de pregação. Muitos tentam somente exercer o domínio dos outros, porque se julga maior porque está na posição de liderança, bem que tenta ser um líder, porém não sabe que só está exercendo um comando, mas não liderando de forma exata. Porque o líder, ele deve ser um mestre ao ensinar. O homem só vive se o pulmão receber o oxigênio, é verdade? O ar que o corpo respira tem como dependência o pulmão para transformá-lo em oxigênio no sangue. Seria como que o ar entrando nas narinas circula e vai até o pulmão que dá vida ao corpo. O mesmo segue o ensino do Mestre, Jesus Cristo. Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Está escrito em Provérbios 8:35. A riqueza em comandar está quando seus liderados aprenda
algo de bom. E além do que, o líder ele também é um aprendiz, porque consegue aprender algo e entender aqueles que os cercam. Perceba que não basta somente que tem poder, saber, porque até os demônios sabem e não cumprem o que aprendeu. Numa linguagem mais concreta, amigos, o líder deve saber ensinar e aprender também com seu próprio ensino. Diante de tantas tensões que conspiram sobre quase tudo, inclusive no contexto de ensino e frente à concepção cristã, cabe a nós, educadores pastorais da Igreja de Deus, educar nossa própria consciência, inspirando outros, a fim de ser guiados no cumprimento do estímulo certo na contribuição a outros, onde devemos orientar todas as pessoas na formação correta do caráter do homem. Aquele que tem o poder deveria despertar-se ante a humildade, com a decisão em tornar-se um comunicador social, mas principalmente servindo em vez de ser servido. O próprio Jesus Cristo havia dito: eu vim para servir e não para ser servido. Percebeu a diferença daquele que realmente tem um poder supremo? Se fez humilde diante da criatura? Assim é o que ele almeja, que todos, embora saibam que somos pessoas difíceis de justiça própria, e muito mais nos outros, devemos agir com solidariedade diante do poder que temos. Nós vemos isso muito bem na maioria dos professores. Eles têm uma classe, e lá eles têm seus alunos diante deles. Ele poderia exercer o poder de professor, mas não, o que ele faz? Ele passa a ensinar seus alunos, para que eles possam agir, né? E pacientemente ele confirma os seus ensinos diante deles. Isso sim é o que é estar no poder, é o que é saber ser poderoso, com respeito e dignidade. Para o filho comer com garfo e faca, o pai não diz: pegue e coma. Não. O pai ele ensina ao filho como usar os talheres para comer. Assim deve ser quando exercido o poder nas mãos. Ensinar, orientar, dirigir e conduzir de maneira agradável os seus subordinados. A colaboração é muito importante para aqueles que comandam. Algo bom, se ele souber utilizá-lo. Eu conheci gerentes, amigos, que não sabiam comandar sua equipe e eram um fracasso nas suas vendas. Sempre estavam no vermelho. Não é fácil estar com o poder nas mãos, não. Ainda assim, se não somos pessoas humildes, porque existem várias razões e ideias distintas nas pessoas, quando se dirige a uma família, quem é pai sabe muito bem do que eu estou falando. Não é nada fácil. Ainda mais quando se tem muitos filhos. Não é difícil administrar uma casa onde se tem uma mulher e um filho. Mas quando envolve vários, aí o negócio fica complicado. Aí a coisa fica feia. Se você tem um sítio e nele contém vários animais, cada um de uma espécie diferente, entre uns e outros, o poder deve ser distinto para todos. As galinhas à noite recolhem-se e vão para o galinheiro. Mas o gado precisa ser posto na cocheira. Então existem várias possibilidades abundantes, entretanto, nem sempre é do jeito que queremos. O processo é meio complicado, muito complicado. Ainda mais quando os animais jazem na hora de entrar, cada qual no seu lugar. Assim mesmo, amigos, são quando pessoas distintas que agem diferentemente e pessoalmente, personalidades diferentes. Temos que ter poder com cautela por cada uma dessas pessoas.
O processo de sociabilizar cada um de forma que todos sejam um para servir não é nada fácil, uma vez que nem todos querem ser comandados. E ainda, se tiver no comando um chefe em vez de um mestre, é verdade? Devemos reconhecer, antes de tudo, que devemos termos educação para todos os níveis sociais. Sem isso, fica difícil uma pessoa, quando diante do poder, saber concretizá-la de maneira prudente. Considerando que todos os homens precisam de maneira mais que rápida estudar, e não só isso, aprender de forma elementar, porque com a ignorância não há benefício no ensino, nem muito menos no aprendizado, uma vez que se não conhece, como pode saber administrar bem? Assim, em vez de o líder libertar as pessoas com seu ensino, torna-se um ignorante no poder, porque ele mesmo já não sabe, não conhece, não tem atrativo nenhum. Existem muitos pastores por aí que sabem liderar uma equipe no sentido de conquista, ou seja, sabe trazê-la ao redor de si, sabe fazer com que eles fiquem juntos, mas não com inteligência, porque as pessoas seguem-os, porém não aprendem nada com relação ao mais necessário, a sua salvação de suas vidas. Qual benefício está em sendo liderado ou liderada por alguém que transforme toda a sua vida financeira e dê de tudo, você consegue tudo, mas no fim você perde a salvação? Não há nenhum benefício nisso. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, ele estava querendo dizer o seguinte: você pode ganhar tudo nesta vida, mas se não souber ganhar o aprendizado certo, a maneira certa, não adianta de nada ter tudo isso. Não é verdade? Atualmente existem vários supostos livros relatando por aí que os homens devem ser ricos, ser prósperos, ser financeiramente bem-sucedidos, e ainda com seus familiares o que eles não dizem é como saber ser poderoso no Espírito Santo. E caso diga, não mostra de maneira real e contundente. Portanto, eles mesmos são fantoches de outros líderes que exercem poder sobre eles, mas não com sabedoria, porque estão longe dos ensinos bíblicos. Certa vez eu ouvi de um rapaz o seguinte, que ele queria ensinar a Bíblia Sagrada de maneira certa. Porém, o pastor, o líder dele, não lhe permitiu. E ainda disse assim: pare com isso agora. Pois é, parar porque ele queria arrecadação financeira e não a verdade verdadeira. Seu poder sobre o jovem estava direcionado, amigos, em comandar de forma arbitrária aquele que estava sob sua orientação. Não estava preocupado com se esse rapaz estava ou não se sentindo bem. Também ao que se refere sua vida espiritual e sua forma de ser como pessoa que queria ser sincera, mas somente no resultado que podia adquirir com seu trabalho. Isso é o mais cruel que se possa ter. Aquele que ostenta o poder pode querer de um subordinado, amigos. Particularmente, sei que existem pessoas assim, em todos os campos, quer seja nas igrejas, quer seja nas escolas, quer seja nos trabalhos, quer seja na vida social. Não há sacrifício geralmente dos líderes, pois se fazem melhores que seus subordinados, pois estão em posição melhores. Existe um panorama que nos conduz com o objetivo de ser pessoas boas de ações, mas conforme se tem notado, não há desenvolvimento em alguns, porque ainda não se libertaram do orgulho e da presunção. Chamaremos esses de irresponsáveis e artífices inescrupulosos de causas perdidas, não reconhecendo seus erros quando se adentram nos outros de forma sistemática em promover o sucesso, mas não com êxito no campo religioso ou na educação da vida.
mas somente no lado financeiro. Para concluir, devemos termos em mente um diálogo para nos enriquecermos com o fim de validar cada pessoa como um mestre, a fim de libertá-los do engano dos poderosos do poder. Que Deus possa estar nos ajudando cada vez mais a sermos pessoas melhores, onde nosso poder seja naquilo que realmente interessa, que é a causa do Mestre, que é a salvação. Até mais. Tchau.